Então, como vocês estão vendo, o meu nome é Neusimar Trindade. Vocês não fazem ideia de quanto chá, de quanta pastilha, de quanta coisa eu tomei para poder estar com essa voz aqui hoje. Eu estava assim. Aí eu dizia, eu preciso melhorar, porque eu vou dar aula no ciclo básico. Eu preciso melhorar porque eu quero fazer essa aula. Eu gosto de estar aqui. Até quando as coordenadoras não me chamam, eu fico, me chame, eu quero dar aula, tal. É assim a nossa pegada. Agora, só que talvez hoje você não vai ter um Neusimar que fala assim muito alto, que o meu perfil não é falar assim, desse jeito. Quando vocês tiverem outra aula comigo, que eu tiver com a garganta melhor, vocês vão conhecer que talvez não precise nem de microfone, pelo tom da minha voz. Mas hoje eu vou usar e não vou desgastar muito, senão pode regredir. E aí, o que é vida espiritual? É o que nós vamos falar agora. Vida espiritual, o termo já está trazendo, né? É a vida do espírito. Aí você diz assim, Neu, se você vai falar de vida espiritual, isso significa... Gente, eu sou psicóloga. E entre as psicólogas que trabalhavam comigo, teve uma linda que se chamava Chiara. Eu tenho várias psicólogas e psicólogos lindos. E Chiara trabalhou um tempo comigo, CHIARA. E ela não era brasileira. Então, ela não falava significa. Ela falava significa. Aí, hoje eu estou falando, vida espiritual significa que nós vamos falar do espírito que habita em mim. Neu, então você vai falar de uma outra dimensão? Não, necessariamente. Aqui nós não temos uma vida espiritual. Em quaisquer lugar que estejamos, encarnados ou não, existe uma vida espiritual. Certo? Porque é a vida do espírito. O espírito que está em um corpo, ou o espírito que está sem um corpo, carne. Então, você quer dizer, né, o que você está trazendo para a gente aqui, aqui é a vida espiritual. Nessa sala aqui, do Lar Harmonia, aqui também é vida espiritual. Basta que a gente se perceba, eu sou um espírito, estou nesse corpo, que ajo muitas vezes como personagem. E como personagem, eu ajo na relação do espírito que habita em mim ou predominante de forma na relação com o ego? Como é que eu ajo? Como é que eu reajo? Como é que eu me percebo? Como é que eu observo o meu processo de espírito nessa caminhada? Vocês se questionam sobre isso? Existe uma conexão em vocês com o espírito que habita em vocês? Aí, assim, que eu trago os slides, eu posso trabalhar todos os slides ou não. Depende de como a aula flui. E aí você pode dizer, Neu, como é que eu posso tentar me aproximar desse espírito que habita em mim? Percebendo os seus pensamentos, observando suas habilidades, percebendo suas inabilidades para melhorá-la, buscando o autoconhecimento, buscando a autopercepção. É um movimento, digamos assim, simbolicamente, para dentro, nessa comunicação comigo mesma. Porque, estando para fora o tempo todo, a gente vive cheio de estímulos. Vocês já perceberam? Eu tenho uma frase que eu digo da seguinte forma: quando a gente acorda e abre o olho, a gente é condenado a ver tudo que está no nosso externo. Isso, às vezes, dificulta da gente parar e dizer o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como eu estou agindo. Neu, mas eu quero agir predominantemente como espírito. No dia a dia, você pode fazer isso. Na hora que você está fazendo seu café da manhã para a sua família, como é que você faz?
Como é que você se comporta? A vida espiritual é a vida do espírito. E como diz Peixinho, quanto mais conectado com o espírito nós estamos, mais nós não nos perdemos em pequenezas. Eu vou contar um caso para vocês aqui. Estava eu tenho um hábito de fazer caminhada lá no condomínio pela manhã. Agora nem tanto, mas antes eu fazia muito mais. Estou eu fazendo a caminhada, e aí eu pego o meu celular, ponho os vídeos de Adenauer, de Peixinho, essas, assim, filosofia, estigma, para poder, além da caminhada, aprender mais um pouquinho. E aí chegou um momento relaxante no finalzinho daquela palestra que eu estava ouvindo. E aí Peixinho diz assim: perceba-se espírito. Perceba a beleza do espírito que habita em você. Gente, ele diz mais ou menos assim, viu? Porque eu não lembro todas as palavras, não. Perceba a beleza do espírito que manifesta em você. Se acalme. Observe que o espírito não se perde em pequenezas. O espírito sabe que ele está e não que ele tem. Então, é uma casa, é um carro. Para o espírito, isso são objetos que ele utiliza para viver esta vida terrena. Mas ele é grandioso e não se perde em pequenezas, em miudezas. Ele tem um olhar mais ampliado. E lá vou eu, Neusimar, que vos fala, quase que flutuando, naquela leveza do espírito que habitava em mim, eu ouvindo a voz de Peixinho, e aquela música assim tranquila. Aí, quando eu chego em casa, que eu abro a porta da cozinha, meu marido olha para mim e diz: você sabia que a empregada não veio hoje? E agora? E minha filha, tem que correr porque eu perdi o horário, porque eu não tenho que ir para a escola. Estava uma coisa, que aquilo que Peixinho me falou, eu falei, cadê? Essa vida do ego, de tanta coisa para fazer, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente, às vezes, se afasta desse espiritual, porque a vida do personagem é conta para pagar, é o compromisso que tem, é o salário, é não sei o quê, não é um monte de não sei o quê. Então, na terceira pergunta que minha segunda filha me fez, eu já não estava mais lembrando o que Peixinho tinha dito. Por que eu estou trazendo esse exemplo verdadeiro? Para vocês perceberem que precisa de um esforço, ou você precisa de determinados momentos para dizer, espera, e eu? Ponto. E o espírito que habita em mim? Eu sei que eu tenho que dar conta desse personagem, dos compromissos, das coisas. Mas o espírito que habita em mim? Quando é que eu olho para ele? Quando é que eu percebo as escolhas que eu estou fazendo em conexão com ele? E agora a gente vai começar o nosso... Mais ou menos isso. E aí vocês vão refletindo comigo. Qualquer dúvida, eu posso responder. Se eu não souber, eu peço Edu para responder, que ele está aqui de apoio. E a gente segue. E aí Chico Xavier diz para a gente a seguinte fala: cada homem é uma casa espiritual, que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Seja aqui encarnado, ou seja, desencarnado, o processo é esse. Gente, é assim. Eu encarno, eu gostaria, eu deveria estudar, aprender, evoluir, crescer, né? Aí, eu não sei você, mas eu descobri. Aí você desencarna para descansar. Aí não, bebê. Se vocês achavam que iam, lamento trazer essa notícia para vocês. Que aqui você está encarnada e você tem um processo de evolução. Certo? Quando você desencarna, o processo continua. Aí você encarna, evolução. Desencarna, continua. Então, eu vou morrer porque eu tenho uma paciente que ela disse, eu vou morrer porque eu vou descansar. Como ela não é espírita, eu não posso. A doutrina dela, a religião dela é outra, mas por dentro, tá que tu vai.
Mas observe, para que a gente quer descansar? Se o processo é evoluir, né? Se o processo é evoluir. E é isso. Começamos em casebre, ou ao contrário, né? Começamos em castelo, depois vamos para casa, depois vamos para o casebre. Porque, como diz Peixinho, os pobres de espírito são os mais evoluídos. Neu, que confusão você trouxe aí agora. Eu vou tentar explicar. Quando ele traz o pobre de espírito, eu posso fazer uma comparação com vocês. Se eu estiver errado, me corrijam. Se eu não me engano, foi Piaget? Foi Sartre. Sartre que disse assim, só sei que nada sei. Faz sentido, Du? Foi quem? Foi Sócrates? Só sei que nada sei? Pronto. Então, quando Sócrates disse, só sei que nada sei, o que ele queria dizer? Que pela amplitude do conhecimento dele, ele percebia a dimensão da ignorância. Então, quando o Peixinho traz o espírito pobre, é aquele mais evoluído, é porque quando ele se reconhece pobre, é pela dimensão de conhecimento que ele já tem enquanto espírito. Vocês podem comprar o livro de Peixinho e vocês vão ver essa frase. Ele descreve várias coisas da Bíblia, definindo assim, amai-vos uns aos outros. Ele vai descrevendo e é fantástico o termo que ele faz sobre isso. Então, o que a gente precisa? Essa casa melhor, essa casa interna, essa casa do espírito. E o nosso processo evolutivo define até quem a gente atrai ou o grupo que a gente consegue se aproximar. O objetivo geral da nossa aula é a seguinte: é a percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com seus níveis de evolução. Para eu saber, ou perceber, ou auxiliar nos meus níveis de evolução, é muito interessante, a cada dia, caso eu consiga, me questionar. Como eu agi hoje? O que eu fiz hoje? De que forma eu fiz? E como eu poderia fazer melhor? Porque a gente sempre pode fazer melhor. A gente sempre pode dar uma devolutiva melhor. A gente sempre pode refletir melhor sobre uma situação. E é interessante que quando a gente avança, e a gente vai olhar para trás, não sei se vocês fazem isso, eu me lembro de mim alguns anos atrás, eu digo, gente, como é que eu conseguia fazer isso? Né? Que hoje para mim é tão sem propósito, né? Que hoje não faz sentido nenhum eu agir da maneira que eu agi aqueles anos atrás. Não é, gente? Aí você fala assim, e agora? E agora ainda bem que eu não mantenho essa mesma atitude de alguns anos atrás. E agora ainda bem que eu consigo refletir, analisar, ponderar, ou seja, o espírito está evoluindo. Aí você diz assim, Neu, mas são poucos anos para o espírito evoluir numa encarnação só. Não se preocupe nesse sentido, porque o degrau que você consegue aqui vai para o próximo plano. E o degrau que você consegue lá vem para o próximo plano encarnado. Tanto é que você já deve ter ouvido as pessoas dizerem, nós somos os espíritos mais evoluídos de todas as nossas encarnações, né? O mais evoluído, alguém já deve ter dito para vocês, né? Vocês são mais evoluídos. Eu não sei se vocês pensam assim, mas eu fico me perguntando, se Neusimar é o mais evoluído que eu sou, Senhor, meu Deus do céu, como é que eu podia ser pior do que isso? Porque eu vou te contar, Neusimar é cheio de creca, que eu não vou trazer aqui para vocês, porque mas outro dia, num cafezinho, a gente conversa,
para vocês entenderem quem de fato é essa pessoa que vos fala, que está no personagem facilitador aqui agora. Vocês não se perguntam isso, não? Se agora eu sou mais evoluída, gente, como é que eu não era? Na reencarnação passada, Senhor, o que é que eu não fazia? Não quero nem pensar. O nosso objetivo específico, pessoal, é entender as variações do fluido cósmico universal, a percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. Entender que as missões e as ocupações dos espíritos variam de acordo com níveis de educação. E perceber que os espíritos se organizam em cidades e que continuam seus estudos no mundo espiritual. Estuda aqui, estuda lá, né? É igual aquela música, furiculi, furicular, furiculi, furicular, lá. Como é que uma pessoa dessa não tem voz? A pessoa não aguenta, tem que falar o tempo todo. Não é justo, né? Ficar sem voz. O que é furiculi, furicular, gente? Quem sabe? Gente, o que é furiculi, furicular? Então, furiculi, furicular é feliz aqui, feliz lá. Então, estuda aqui, estuda lá. Segundo, o nosso objetivo específico. Eu trouxe furiculi, furicular, mas é estuda aqui, estuda lá, não para de estudar, vamos dizer assim. É a nossa caminhada, estudar, aprender, evoluir, crescer, para termos esse processo na nossa caminhada. Tem um parágrafozinho assim, que tudo tem suas exceções, né? Entender, perceber, deixa eu ver, pronto. Entender que as missões e as ocupações dos espíritos variam de acordo com o nível de educação. É verdade, é fato. Predominantemente é assim. Existe um ou outro caso isolado, como, por exemplo, uma vez, Chico foi visitar um casal, ele trazendo as experiências dele, e eram leprosos. Estavam num processo assim bem doloroso, bem sofrido. E ele, ao conversar com quem o acompanhava, o Emanuel, ele disse assim, mas como é que pode? Que espíritos terríveis. Aí Emanuel diz assim, perceba, as aparências nem sempre são o que de fato você consegue ver. Eles são espíritos extremamente evoluídos. Eles escolheram, na última encarnação, aqui nesse plano, viver essa experiência. Não precisavam. Mas o grau de evolução deles é tal que eles escolheram viver essa experiência. Então, nem sempre é porque o espírito precisa. Estou trazendo esse exemplo, mas vocês devem saber, nos estudos de vocês, que também os espíritos escolhem, ou para ajudar aquele grupo, ou para ficar com aquela comunidade, ou para auxiliar aquela família, viver aquela experiência, né? Então, existem algumas possibilidades no mundo espiritual. Aí você pode dizer, por exemplo, outra possibilidade dessa vida espiritual. Não necessariamente uma regra, mas, por exemplo, uma pessoa que em uma determinada vida espiritual, ele veio como serial killer, ele pode vir na outra vida como médico. Como assim, Neu? Ele não consumiu muitas vidas numa experiência, não findou com muitas vidas, na outra ele vai vir para salvar vidas. Exatamente o oposto. Aí eu me pergunto, eu vim como psicóloga porque é o sentido e significado da minha vida como profissão, que é cuidar do outro. Eu não quero nem saber o que foi que eu fiz na outra. Quero não ter nem ideia. Porque se hoje eu predominantemente tenho esse perfil de cuidadora, eu gosto de ser cuidadora, em vários aspectos da minha vida eu tenho esse padrão. É como se fosse um sentido e um significado para mim, o cuidar. Não sei responder para vocês, eu só sei perguntar nesse caso. Nietzsche, esse livro é de Novais, de 2018, eu peguei esse trecho do livro dele. Amo o que não reserva para si uma gota do seu espírito, mas quer ser inteiramente o espírito da sua virtude, porque assim atravessa a ponte como espírito. Isso é um processo fantástico, né, gente? Você perceber, eu estou Neusimar, mas eu sou espírito.
E eu sou espírito, e você sente isso, e você percebe isso, eu estou muito engateando, muito mesmo, igual a vocês. Mas, às vezes, eu falo assim, como pode essas coisas acontecerem? E não é o personagem Neusimar, é o espírito que está manifestado e que está conduzindo a caminhada desse personagem. Eu tenho, quem me conhece sabe, quem não sabe vai saber agora, eu tenho um problema no cérebro, no sistema nervoso central. E, periodicamente, ainda tem novidade que eu vou contar para vocês. Periodicamente, eu tenho que fazer alguns exames, e esses exames incluem, se eu me lembrar o nome, eu digo, contraste. Inclui contraste. Para avaliar como está, não sei o que lá. Isso foi uma carne de porco que eu comi quando eu era criança. Eu não nasci perfeita, mas eu nasci sem isso. Mas comi uma carne de porco que tinha tênia. Sou menina do interior. E lá no interior não tem algumas vigilâncias sanitárias. E aí Neuzinha comeu a carninha e está assim. Pronto, linda e maravilhosa, como vocês estão vendo. Então, e aí eu sempre passava mal, antes de ser espírito, ou espírita, escolham vocês. Eu desmaiava, eu vomitava, eu passava mal. Era um problema. E aí, enveredado por esse mundo do espírito, e vivendo isso, eu fiz uma avaliação, e eu disse para mim mesma, o cérebro passa mal, a mente não. Eu não sou cérebro, eu sou mente. Não senti absolutamente nada. Estou trazendo uma vivência minha. Então, algumas coisas, quando você internaliza, quando você vive a vida do espírito. Porque você sabe, você sente, você percebe. Então, quando eu estou trazendo para vocês vida espiritual, eu não estou trazendo só a vida do outro plano. Eu estou trazendo, ou buscando trazer para vocês, predominantemente a vida daqui, agora. Entende? E aí muita gente achou que eu não poderia fazer nada por causa dessa questão no cérebro. Eu faço absolutamente tudo. Eu namoro, tenho 2 filhas, trabalho, tenho empresa, coordeno uma equipe de 15 pessoas. Eu não sou o que eu tenho no cérebro. Eu sou um espírito. Eu tenho, mas eu sou. Percebe que a dimensão é maior? Então, quaisquer coisas que vocês tenham, que incomodem vocês, se questione. Eu tenho, é um ponto. Eu sou, é outra coisa. Para completar minha saga, vida e morte severina, o ano passado o médico disse que eu estava com câncer no cérebro. E aí lá vai eu novamente para vários exames. Não adianta ele relutar. Esse cérebro funciona cada vez melhor. E aí, em janeiro, no último DNA, os exames que eles fizeram, mais uma calcificação. De que? I don't know. Porque agora eu falo inglês. I study English. I don't know. Está aí ela. E eu estou aqui. E vou continuar por muito e muito tempo, porque eu tenho uma caminhada a fazer. Eu tenho um sentido e um significado na minha caminhada. Então, a gente não é as coisas que nos acontecem. Perdão, nós não somos as coisas que nos acontecem. Nós somos como nós agimos e reagimos de acordo com as coisas que nos acontecem. Isso define o espírito que você é. Entende? Aí você pergunta, para que aconteceu isso com o Neu? Ou melhor, por que aconteceu isso com o Neu? E aí eu respondo a vocês, por que não poderia acontecer com o Neu? Neu é mais bonitinha, é? Neu tem algum privilégio que não pode acontecer nada com ela? Pode sim. Pode acontecer tudo com Neu ou com qualquer outra pessoa. A vida do espírito não foi abalada. Porque o espírito não tem nada disso. É só o corpo. E se você se percebe neste lugar, você não para a sua caminhada, o seu processo, o seu projeto. Não se percam em pequenezas. Não se percam em obstáculos. O espírito é maior.
É igual aquela música que você já deve conhecer, né? Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que eu era ontem. Qualquer coisa assim, mais ou menos. Entendeu? Então, não reserve uma gota do seu espírito. Quando você puder aprender, aprenda. Quando você puder conhecer, conheça. Quando você puder evoluir, evolua. Não se perca a sua caminhada, do seu processo, do seu trajeto. Não há nada que se repita, nem que seja igual na criação de Deus, pois a diversidade é regra e a unidade das coisas é tão somente uma simples ideia arquetípica. Tudo difere de tudo e, simultaneamente, a unidade só mostra como referência para que as pessoas existam. Isso aqui a gente vê que mãe fala a verdade, né? Mãe é um ser assim absoluto, magistral e poderoso. Porque o filho fala, todo mundo vai. Aí o que a mãe fala? Você não é todo mundo. Ela está dizendo isso. Que ele é único. Ele tem uma unicidade, mesmo sem saber, mas é isso que ela está dizendo. Que ele é único. Então, quando eu trago essa unicidade, é para que vocês se percebam também. A caminhada de vocês é única. A vida de vocês é única. O projeto de vocês é único. Eu estou com marido, filha, amigos, amores, peço Edu em casamento todo dia, ele não me quer, eu não posso fazer nada. Todo dia eu imploro a pessoa. Eu digo, eu largo meu marido para casar contigo. Ele não me quer. Posso fazer o quê? Desde a quinta série, desde que minha filha estudava a quinta série, que eu peço ela em casamento. Minha filha já é advogada. Para você ver como eu sou insistente. Eu não desisto. Falei, nem na próxima encarnação tu vai ver. Mas eu quero, às vezes eu quero casar com ele, às vezes eu quero casar com ela, sabe? Eu sempre fico em dúvida. Entendeu? Por que são tão bonitos? São tão maravilhosos, né? Nasceram para mim, os dois. Então, mas eles não perceberam ainda. Eu tenho certeza disso, mas eles não perceberam ainda. Qualquer dia eles percebem. Então, essa unicidade que eu estou trazendo é para vocês não terem aquele inconsciente coletivo. Não sei se vocês sabem um pouco sobre isso, porque a gente fala isso mais para frente, mas assim, todo mundo faz. Também vou fazer. Gente, saiam desse lugar. Saiam desse comportamento. Percebam, todo mundo gosta de filme de terror. Um exemplo. Eu não consigo assistir filme de terror. Eu não consigo, eu não vou assistir porque estão me chamando para assistir minha amiga, minha mãe, minha filha, seja quem for. Não é da minha natureza. Por mais que o meu racional saiba que ali é o quê? Uma ficção. A ficção ficciona em mim, de noite eu não durmo. Então, o que é seu na vida espiritual? Quando você sabe o que é seu, quando você sabe a sua unicidade, você influencia mais a buscar e a evoluir. Com isso, eu estou falando tanto das habilidades quanto das inabilidades. Espíritos sempre foram tratados pelos encarnados como seres à parte da condição humana, considerados entes sobrenaturais, capazes de ações mágicas, dotados de poderes divinos, quase deuses, que determinariam a vida ou a morte. Espíritos desencarnados são seres humanos e não sabem tudo, não veem tudo, não leem todos os pensamentos das pessoas, nem resolvem tudo. Olha, trazer para vocês uma situação. Eu tenho essa coisa assim de fazer aula, bater papo, contar minha vida, sabe? Para a gente poder... Qualquer coisa pode perguntar, viu, gente? Qualquer dúvida. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu não bato carro. De jeito nenhum. Eu capoto. Então, eu tinha um carrinho vermelhinho e eu capotei esse carro com minha filha dentro. Minha filha caçula, Paulinha. Aniversário dela hoje, mesmo dia de Adenauer. Ela ama Adenauer, ama. Então, aí a gente estava de cinto. Mas a partir disso, gente, eu estou falando para vocês dessas calcificações, eu não sinto uma dor de cabeça. Eu deito e durmo, acordo no outro dia. Vida normal. Não me perco com essas pequenezas, não. Não sei se sou eu ou se é ele, eu acho que é ele. Você sabe quem é ele que eu estou falando, né? O espírito.
Não é Neusimar, não, menina. É o espírito, não é Neusimar. Neusimar, gente, ela tá barulho, menina. É uma coisa assim que anda engateando. Mas o espírito dá essa forcinha. Então, o que acontece? Aí eu comecei a sentir muita dor na cabeça, coisa que eu não sentia. Fui em vários neurologistas, não descobri o que era essa dor na cabeça, nessa região. Eu já acordava com essa dor na cabeça. Aí eu fui falar com a Adenauer, e ele disse assim, procure Sheldon. Eu disse assim, Adenauer, eu preciso de um neurologista, você conhece alguém? Barará. Ele, procure Sheldon. Eu fui procurar Sheldon. E desde novinha, desde meus 20 anos, que eu vejo coisas, eu falo coisas, eu converso com... Mas eu dizia assim, eu sei que eu tenho alguma coisa, mas não quero graça com isso. Eu sei que vocês estão perto de mim, mas não quero graça com isso. Me pelo de medo de vocês. Não queria conversa. Trabalhei 11 anos no núcleo de psicologia, nem aqui eu entrava. O núcleo de psicologia está aqui do lado. Eu trabalhei 11 anos, eu via a palestra, eu passava direto. Não quero graça com isso. Para você ver como era a minha paura. Que eu sou bilíngue. É paura, significa, a study. Vocês estão bem demais aqui com essa palestrante. Então, aí fui eu conversar com o Sheldon. Ele me levou para sexta-feira lá. Semana de... Gente, eu vi coisas, eu percebi coisas que nunca mais eu tenho condição de não ser espírito, de não ser espírita. Por quê? Porque a beleza de você poder cuidar, de você poder ampliar a sua percepção de si mesma e do outro, de você ter amorosidade por perceber o processo evolutivo de cada um, isso é um presente que a vida me deu, que assim eu digo assim, obrigada por achar que eu tenho esse merecimento. E nos estudos que a gente vai fazendo, você percebe que espíritos são pessoas. Só que eu estou com a carne e ele está sem a carne. Mas ele só pode me influenciar a partir do momento que eu não percebo que o meu pensamento é meu. Mesmo eu dizendo que eu sou espírito, o pensamento é meu, o corpo é meu, a decisão é minha, a percepção é minha. Então, qualquer pensamento que não tem nada a ver comigo, não é meu. Com isso, você consegue perceber as duas questões da vida espiritual. A do encarnado, que é você, e o outro. E com isso você também naturaliza. Ninguém tem superpoderes. E se fosse o caso, nós teríamos. Porque eu consigo agredir um semelhante meu. Pegar uma faca, uma coisa assim, né? E eles não conseguem. Porque eles não têm um corpo físico. Se fosse analisar nesse patamar de superpoderes, seríamos nós. Se fosse esse tipo de análise, entendeu? Então, eles são simplesmente seres humanos que não possuem o corpo. E aí a gente vê que na dimensão espiritual tem um grande espectro de variação. Tem a organização político-administrativa. É assim, muitas coisas que temos aqui, ele já tem lá. Lá onde? I don't know. Que eu falo inglês agora. Né? I don't know. Assim, no mundo espiritual, que não é dos encarnados, eles têm um determinado desenvolvimento que depois de lá vem para cá. A gente vai para lá, evolui lá e evolui cá. São semelhantes. Há também aqueles grupos que migram de uma região a outra. E a depender da cultura terrena do país, que viverem em origem do seu clã espiritual, agrupam em comunidades com distinto modo de organização. Por exemplo, se aqui, só para finalizar aqui, se aqui eu fui uma freira, quando eu vou para o mundo espiritual, eu vou procurar freiras para se aproximar de mim. Entende? O grupo que faz parte. Diga, meu querido. Boa noite, Neuza. Boa noite. Baixo? Está me ouvindo aí, não? Estou. Eu tento fazer um paralelo, né, entre a vida encarnada e a vida desencarnada. Na vida encarnada, a gente tem a questão de evoluir, muito associada, não muito associada, mas também associada aos afetos e desafetos, às emoções, que são a forma que a gente usa para gravar as nossas experiências no perispírito, na mente. E no mundo espiritual, a gente tem o conceito de que a gente vai buscar
sempre cidades espirituais que estão na mesma frequência que os nossos espíritos e que a gente vai evoluir. A parte da evolução dentro da vida encarnada, eu entendo que são as provas que são passadas para a gente, as dificuldades, o estar com afetos, o estar com desafetos. Como é que essa evolução acontece na vida espiritual, já que eu não tenho esses mesmos elementos que eu tenho na vida encarnada? Pronto. Vou compartilhar uma coisa que eu aprendi contigo. Tudo que a gente vive aqui são experiências, ok? Se elas são boas ou más, depende de como eu percebo. Por exemplo, eu posso ter um câncer e achar que é só uma experiência. E que talvez foi bom para mim e causou um aprendizado. Eu posso ter um câncer e achar que é o fim do mundo. Tudo é câncer, é como eu vivo. Então, a partir das experiências e do que eu elaboro nas experiências enquanto encarnado, eu evoluo. Correto? No desencarnado, o meu padrão vibratório vai me colocar num determinado local. Vamos supor que aqui eu me vejo como sofredora, uma pessoa que é vítima de tudo e de todos. Quando eu desencarno, mesmo estando sem um corpo, a forma do meu padrão de pensamento vai ser nessa mesma vibe. Então, eu vou precisar de auxílio das pessoas, dos espíritos mais evoluídos, para que eu consiga sair desse padrão vibratório e vá para um outro melhor. Certo? Aí você fala, Neu, aqui eu estou sozinha nessa evolução. Não está. As pessoas que se relacionam com você, as situações que você vivencia, que são outros espíritos, que trazem dificuldade ou alternativas, lhe auxiliam, dependendo de como você elabora a sua evolução. Enquanto desencarnado, você está no mesmo padrão. E as experiências que você vivencia lá, no grupo que você faz parte, você pode trazer como um processo evolutivo ou como algo que você não deveria. Você se lembra daquela moça que vivia numa casa, naquele filme que se trazia a história diga aí, me fugiu o nome. A casa... Me fugiu o nome do... A moça, ela estava em espírito, sem a carne, e ela porque queria voltar para o namorado que ela deixou lá na Terra. Ela estava obcecada por isso. Então, a forma como eu penso, encarnado ou desencarnado, é que vai me auxiliar no meu processo de evolução, no meu processo de crescimento. Eu posso passar, por exemplo, uma pessoa desencarnou, uma mulher, uma senhora, já de 70 anos, e ela não percebeu que ela desencarnou. Então, ela ficou escondidinha atrás de uma pedra, e ela ficava chorando, e dizendo, eu estou sozinha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém cuida de mim, eu estou sozinha, eu estou sofrendo. Esse espírito precisa de alguém que se aproxime para auxiliar no processo evolutivo. Porque nem todo mundo que desencarna, quando vai para outro processo, é de imediato a percepção do desencarne. Ele entra num processo, dependendo do caso, ele entra num processo de conflito, ou ele entra num processo que precisa de que espíritos que têm mais conhecimento cuidem dele, para que ele possa primeiro se perceber desencarnado, trabalhar a saudade e conseguir, a partir disso, caminhar no seu processo evolutivo. Quando ele já está totalmente equilibrado nessa caminhada, aí ele vai para os estudos e para os conhecimentos. E ele também vai ajudar, vai trabalhar lá, de acordo com o que é necessário, ou de acordo com o que ele precisa fazer no seu processo. Aqui, por exemplo, alguém precisa ser professor. Lá pode precisar de um professor, e ele tem essa evolução. Precisa de um faxineiro. Lá pode precisar de um faxineiro. O conhecimento, a gente tem lá também grupos de estudos, grupos de música, grupos que trabalham com computador. É como se fosse aqui, sem o corpo. Como é que você se vê aqui? Como é que é o seu pensamento aqui? Como é que você se percebe aqui?
Daqui a 100 anos, que é quando você vai desencarnar, né? Se você estiver com esse mesmo pensamento, com esse mesmo padrão vibratório, você vai estar no grupo de pessoas que se assemelham ao seu pensamento. E vai também surgir alguns espíritos que vão auxiliar na evolução desse grupo. É mais ou menos isso. Consegui? Mais ou menos? É mais ou menos isso. De qualquer forma, a vida terrestre não difere muito da vida dos espíritos que não estão encarnados. É semelhante o processo de crescimento. Difere que nós temos uma limitação do corpo e eles não. Um marginal, se ele é assassinado e ele vai para um outro plano se achando marginal, chegando lá, ele junta com um grupo de pessoas que defendem isso e forma um grupo também lá e acha que ele está reinando, mandando no pedaço, como ele achava que estava mandando aqui. Mais ou menos isso, entendeu? Oi. Oi, professora. Oi. Eu estava, antes de você fazer essa fala do exemplo do criminoso, por exemplo, eu já tinha escrito aqui uma coisa que eu ia te perguntar sobre isso. Ok. Se a vida terrena, aí quando a gente desencarna, nós temos algo semelhante na vida espiritual, certo? A gente continua esse processo de evolução. E se a gente evolui sempre e sempre, como eu posso perceber o outro lado, ou seja, aquele criminoso que a gente assiste todos os dias, a criminalidade ela só aumenta. Fato. No mundo inteiro, inclusive. Será? Eu acho... Observe, deixa eu te dar só um adendo. Eu acho que a gente está tendo mais conhecimento das coisas pela internet. Sim. Que não estou falando como negativo. Sim. Mas muitas coisas aconteciam e a gente não tinha acesso. Também tem isso. Olha a escravidão. Sim, também tem isso. Então, eu acho que... meu nome é Verônica. Verônica, pessoalmente, eu não consigo compreender, né, nem aceitar, é compreender como é que um ser humano pega um outro ser humano para escravizar, por exemplo. É a evolução do espírito. Entendi. No entanto, quando você fala assim, continua lá, aí você já fez logo a fala que ele sai daqui e, ao desencarnar, ele se junta com outras pessoas. Só que quando ele volta novamente assim... Não, porque lá ele é ajudado. Lá tem espíritos evoluídos que podem ajudá-lo num processo. Entende? E quando ele vem para cá, ele vem mais evoluído, porque o processo é sempre evoluir. Sim, o processo, por isso que, às vezes, eu discordo um pouco dessa sua fala, que a gente está cada vez pior. Se o processo evoluir... É isso que eu me questiono. Não, eu penso, sabe, Vel, compartilhar com você, eu penso que a gente está tendo mais acesso ao conhecimento. E eu penso que os jornais, eles predominam as notícias negativas, até por uma questão de Ibope e tal. A bondade, Vel, é silenciosa. Sim. E a maldade vem de tamanco. Porque a bondade não precisa fazer barulho. Ela é a bondade e ponto. Entende? Sim. Então, eu acredito nisso. Obrigada. Por nada. Oi. Pode falar? Não? Boa noite. Boa noite. Oi. A dúvida é porque você falou que assim que a gente desencarna, a gente vai ter contato com outros espíritos que são mais são mais evoluídos do que a gente, não é isso? Ou não necessariamente? Pronto. Por exemplo, vamos supor por exemplo, eu não tenho mais meu avô nem minha avó, nem nenhum dos 4. Então, provavelmente, quando eu for desencarnar, algum espírito vai vir na imagem de algum familiar meu para cuidar de mim e para me levar de forma amorosa para esse plano. Eu vou dormir por um tempo, né, para poder me refazer. Quando eu acordar, eu vou ter os esclarecimentos necessários a partir da evolução do espírito que habita em mim. E eu posso começar a contribuir ou eu posso começar só como aluna, dependendo do que for necessário aprender. Isso lá? Hein? E aí, assim, a gente aprende lá e aplica, reencarnando novamente?
Exatamente. Quando você volta melhor. Você volta. Teve uma encarnação, amor, que eu vim como bruxa. Pense nisso. Bem que eu não sei se eu ainda tenho um pouquinho dela aqui, não. Pense nisso como eu não era. Entendeu? Então, já pensou, se eu viesse sempre o mesmo padrão, eu seria bruxa até hoje? Eu sou psicóloga. Trabalho com o inconsciente. A dúvida ainda não terminou no sentido de que Ok. a gente não tem um tempo, né, para voltar. Tipo, a gente pode ficar lá até entender esse processo de evolução e voltar de novo, né? Às vezes a gente escolhe, às vezes é necessário para o nosso processo. Agora, por exemplo, eu desencarnando, eu chego lá e eu digo assim, eu não quero usar o personagem de Neusimar. Eu quero usar o personagem de uma condessa. Vamos supor que, eu não sei disso não, mas vamos supor que numa vida eu fui uma condessa. E eu gostei daquela experiência. Aí eu mudo o meu personagem mesmo sem estar na carne. Entendeu? Eu vivo aquela imagem que eu mais gosto. Assim, não tem essa coisa assim de sofrimento. Até os espíritos que vivem essas coisas de mais marginalidade precisa de um aprendizado, precisa de amorosidade, precisa de cuidado. A gente tem que analisar que é tudo uma questão de ignorar, no sentido de ignorância. Como assim, Neu? Porque observe, eu tenho um hábito de dizer assim, eu acredito, de acordo com a minha miopia, a minha percepção de mim mesma, que eu consigo perdoar todo mundo. Não precisa a pessoa me pedir perdão, mesmo porque a pessoa não vai me pedir, né? Não é questão da pessoa pedir perdão. Mas essa minha busca do perdoar, do amar, o personagem entende que eu perdoo porque eu sou um pouquinho egoísta, ou menos ignorante, digamos assim. Se eu estou com Patrícia, e Patrícia, toda sedutora, toda bonitona, pegou meu namorado, eu odeio Patrícia, certo? Aí o que acontece? Onde é que vai ficar o ódio? Em mim. Patrícia está lá se beijando meu namorado, que é ex agora, né? Meu ex-namorado, se divertindo, viajando, indo para o exterior. E eu estou aqui cheia de ódio. Que graça tem isso, gente? Então, eu vou perdoar a Patrícia, porque não vai mudar. Ela já pegou o bofe mesmo, já se deu bem. E eu vou ficar bem, porque o ódio fica dentro de mim. Então, às vezes, esses espíritos assim que têm esse processo que a gente está falando, Véu, é porque são espíritos que são ignorantes. A gente ainda usa o termo obsessor, mas é ignorante. Ignorante no sentido de ignorar o que é melhor para ele. Sem consciência. Então, o melhor para nós é sempre amar. Amar, amar e perdoar. Não porque somos boazinhas, é porque somos menos ignorantes. Esse é o processo. Entendeu? Vamos lá. Oi. Oi, como é seu nome? Tâmara. Oi, Tâmara. Tudo bom? Tudo bom, meu amor? Quando você falou da criminalidade, de pessoas que eram criminosos quando encarnados e desencarnam, essas pessoas costumam ir para o que se chama de umbral, não é? Mas eles não têm. Ficam separadas dos espíritos. Olha, bons. pronto, assim, ó. As freiras costumam se aproximar das freiras, os militares dos militares, os filósofos dos filósofos. É como se os seus núcleos ou seus grupos afins se sentissem aproximados uns pelos outros. O que acontece? Lá ele tem essa consciência, mas não tem um objeto concreto. Que aqui ele tem, né? A arma, a pessoa e tal. Então, lá eles vão ser cuidados e, a partir disso, eles vão evoluir. Muitos podem achar que não se desencarnaram ainda, que estão reinando em um determinado lugar como se estivessem vivos. E o esclarecimento vai acontecendo. No nosso lar, lembrei o filme, André Luiz passou muito tempo no umbral. Vocês se lembram? Vocês assistiram? E ele vivia naquele umbral, ele era um médico, ele vivia naquele umbral porque ele tinha um grau de sofrimento mental do pensamento dele. Então, tudo é proporcional ao nosso pensamento. Por isso que ele ficou muito tempo no umbral. Aí depois ele foi auxiliado, porque lá tem esse processo de auxílio, como aqui também tem. Exatamente, você escolher os melhores pensamentos, escolher as melhores atitudes, procurar amar
independente de... Aí você fala, mas Patrícia pegou seu ex-namorado, ela está lá, ela foi para a França agora com ele, tá vendo? Está tomando Chandon. Nem Chandon, não é. Tá tomando um champanhe lá com ele, que absurdo. E você aqui? Eu tenho que ter um pensamento que aconteceu o que era para acontecer. Merecimento ou não. Eu não posso ter esse ódio de Patrícia, porque o ódio vai ficar em mim e vai prejudicar a minha evolução. Os meus melhores pensamentos, os meus melhores sentimentos devem ser nutridos o tempo todo, para que eu possa viver nesse processo de evolução. É óbvio que a gente tropeça, cai, tem raiva, tem ódio, tem matar, vontade de matar alguém, mas depois reflete, respira. Esse desejo, esse ódio, essa raiva, qualquer coisa que seja, só prejudica a ti. O criminoso que mata o outro, ele não tem consciência de que aquela morte vai ser preciso ser trabalhado no processo evolutivo dele, não da pessoa que morreu. Entende? Então, assim, na vida espiritual, seja encarnado ou desencarnado, você precisa saber que eu evoluo lá, porque tem os espíritos que me auxiliam, mas aqui também, porque tem o espírito que me auxilia. O meu espírito me auxilia. Dizendo assim, Neu, trabalhe, acorde 5 da manhã, trabalhe até 7 e venha dar aula. Porque é bom para a sua evolução. É bom para o seu crescimento. Você está em atividade, lendo, trabalhando, fazendo as coisas, crescendo. Isso é bom para você. Então, eu acordo 5 da manhã, trabalho até as 19, venho direto para cá, para ficar até as 21. E sempre que eu tenho uma oportunidade, eu estou lendo, eu estou estudando, para poder saber falar com vocês. Vocês são muito importantes para mim, porque vocês me auxiliam na minha evolução. Eu estou aqui como facilitadora, por mais que eu diga eu amo o básico, o 2, o 7, o pessoal do Canadá, o Joana de Ângeles, mas é por mim, entende? Para que eu estude mais, para que eu saiba mais, para que eu aprenda com vocês. A cada pergunta de vocês, a cada esclarecimento de vocês, eu também auxilio na minha evolução. Então, assim, não é uma coisa egoísta, é uma coisa egóica. Eu tenho a minha caminhada e eu quero investir nela. E vocês? Escolhem o quê? Vocês estão fazendo o quê de 2 às 4 da manhã que está dormindo? Me diga, como é que pode um negócio desse? Vamos estudar. Se vocês trabalham de 5 da manhã até 8 da noite, 10, 11, 12, 1, 2, 3, vamos estudar. Não, mas tire 1 hora todo dia para estudar, para ler alguma coisa, 30 minutos. Faça uma rotina, assim, eu só tenho 15 minutos, estude 15 minutos. Eu só tenho 1 hora, estude 1 hora. Porque eu falo com meus pacientes, eu não consigo estudar. Leia 1 página. Sabe aquele livro de 20 páginas? Em 20 dias você lê ele. Eu começo falando assim. Então, assim, é esse processo gradual e contínuo na elevação e no processo de evolução e de conhecimento. E conhecer facilita muitas coisas, gente. Conhecer, a gente consegue perceber que tudo que o outro me faz não é contra mim. Mas deu como Patrícia pegou seu ex-namorado, mas não foi contra mim. É a maneira que Patrícia age e reage no mundo. É como ela escolheu fazer a caminhada dela. Entende? Então, se nada é contra mim, se nada é a meu favor, tudo me proporciona crescimento. Qualquer experiência me proporciona crescimento, desde que eu perceba que as experiências são só experiências. Qual foi o crescimento que essa segunda calcificação causou em você, Neu? Em novembro, eu estava nessa, vou lá, não vou embora, não vou, essa coisa, sabe, toda. Aí eu fiz o melhor Natal que eu poderia fazer na minha casa. Comprei uma árvore nova, comprei presente para todo mundo, até os cachorros ganharam presente. Fiquei até 5 horas da manhã, convidei um monte de amigos. Fiquei até 5 horas da manhã no Natal. Por quê? Qual era o meu pensamento? Se eu não tiver o próximo Natal, elas vão ter um Natal para se lembrar que foi muito legal. Ou seja, o Natal foi maravilhoso e a gente vai ter o próximo Natal. Até prova em contrário. Entendeu? Então, assim, e valorizar a vida, que a qualquer momento... Se você não vive o seu processo de evolução e de crescimento, você pode ser chamado. E eu tinha tanta coisa para fazer. Vamos fazer. Que dia? Amanhã, porque hoje já terminou o dia.
Né? Hoje a gente vai dormir, chegar em casa, eu acho. Se quiser, pode ler 30 minutinhos, que dá para ser. Mas amanhã, eu vou começar a academia segunda-feira, não comece amanhã. Eu vou começar a ler segunda-feira, não comece a ler amanhã. Eu vou ligar para minha mãe e dizer que eu a amo. Segunda-feira, faça isso amanhã. Eu vou ligar para minha amiga e dizer, sabe, minha amiga, aquele mal-entendido? Já passou, coisa pequena, faça amanhã. Viva o dia. Faça o melhor que você puder no dia. Viva a sua vida espiritual da melhor maneira que você puder. A cada dia, a cada instante, a cada minuto. Eu hoje acordo, antes de saber dessa calcificação, eu já fazia isso. O pessoal do ano passado ouviu isso de mim. Eu hoje acordo e digo assim, qual o presente que eu vou dar para mim hoje? Todo dia eu me presenteio. Aí as pessoas dizem assim, Neu, você deve ter muito dinheiro. Não, gente. Às vezes um presente para mim é parar um pouco e ouvir uma música. É o meu presente daquele dia. Outro dia é ler as páginas daquele livro que eu quero ler. Outro dia, dependendo do tempo, assistir um filme. Outro dia, tomar um banho na piscina. Outro dia, fazer uma caminhada na orla. Sabe? É a maior parte do dia, como eu estou trabalhando, eu sempre tiro um momento para ouvir uma música. E me permitir. Esse é o presente do meu dia. Sabe? Comprar um batom. Nem necessariamente precisa ter o dinheiro. Precisa ter um momento. Eu adoro tomar chá. Eu chego em casa, faço um chá de abacaxi. E aí boto os biscoitinhos e fico tomando aquele chá até a hora que eu vou dormir. Olha o meu presente. Entendeu? Se presenteiem, se amem, se cuidem. Tenham qualidade de vida espiritual. E no filme Extraordinário, eu tenho que passar os slides, né? No filme Extraordinário, tem uma frase que diz assim, e eu vou perguntar a vocês. Todo mundo enfrenta uma batalha. Vocês acham que isso é verdade? Vocês enfrentam uma batalha? Todo mundo enfrenta uma batalha? Todo mundo enfrenta dificuldade? Pois é isso. Todo mundo enfrenta uma batalha. Então, seja gentil. Essa é a frase. A frase original é essa. Seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. Então, se aquela pessoa viu mais nervosa, mais irritada, pense em Neu e diga, seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. Oi. Se você enfrenta, por que eles não, né? Oi. Eu estou com uma dúvida aqui. Diga, meu amor. Os antigos diziam que o mundo que nós vivemos é uma cópia do mundo espiritual. Isso. Será? Evolui aqui, evolui lá. Cópia imperfeita. Não, observe. Em estado de imperfeição. O que acontece? A gente está lá, vamos supor, a gente chegou lá, criou os computadores, certo? Aí chega aqui, aquele cara da maçã, cria os computadores. Sim. E vai para lá. Agora, só que quando a gente chega lá, que a gente evolui, quando a gente aqui, a gente evolui também. Então, por que lá tem um processo X e aqui não pode ter XY? Você entende? Sim. Vamos supor, na outra... Gente, eu não sei, eu estou no primeiro semestre ainda, né? Na outra vida, eu mal sabia ler e escrever, vamos supor. Hoje eu sei ler, escrever, e speak English, ok? Então, eu evoluí. Eu estou falando uma célula, pensa em várias células, né? Aí, assim, na outra vida eu não sabia. Fui para o plano espiritual, aprendi a ler. Um exemplo simbólico. Voltei para o plano terreno, aprendi a ler, a escrever e a falar inglês. Já vou para lá, talvez eu queira aprender outra coisa. Volte aqui com outras línguas, entendeu? Então, e quantas vidas eu tive, quantas habilidades eu tive que eu não consigo usá-las todas aqui? Né? Então, é o processo de evolução, tanto aqui quanto lá. Mas são semelhantes porque são seres humanos. Eu estou falando só desse plano de seres humanos, viu, gente? Encarnados e desencarnados. Fiquei pensando com relação a esse processo de não evolução, né? Que está tudo sempre evoluindo. Aí você falou assim, a questão da comunicação. Hoje nós temos mais comunicação, mais acesso à informação, e aí a gente tem uma dimensão de que a barbárie, ela só ampliou, né? Eu lembrei de um fato, não sei se vocês já ouviram, rapidinho, que na época da escravidão,
Isso. Ele recebeu alguém importante no engenho dele, né, aqui na Bahia. E essa pessoa que chegou, ela gostou dos seios da mulata, da escrava. E na saída ele colocou os seios numa bandeja e mandou ele levar os seios da escrava. Então a vida vale ainda, continua valendo. É para né? muitas pessoas, né? Então acho que essa questão assim, nós não tínhamos acesso à informação como nós temos hoje. E se a gente está evoluindo, né? É porque a gente fica muito indignado com muita coisa. E muitos séculos atrás a gente nem se indignava, porque era natural. Então, realmente, o mal, de certa forma, ampliou, porque o nosso olhar melhorou, digamos assim. Exatamente, nós não aceitamos mais certas coisas, a gente acha um absurdo pedofilia. Em séculos passados, quantas crianças casavam com adulto, viviam com adulto e estava tudo bem? Então, assim, o nosso olhar crítico ampliou e aí a gente está cobrando mais. Eu penso assim. E se o processo é de evolução, como é que a gente está regredindo? Diga, meu querido. Não pela escravidão, mas ela mexeu comigo com a história. Quem foi que falou? Sobre os seios. Eu me lembrei da cabeça de João Batista, que foi colocada numa bandeja, entregue, né, a filha de... Então, olha, quanto tempo tem isso, né? E se você pensa... É confuso, é complicado a gente fazer. Que foram assassinados porque um deles podia ser o Nazareno. Pois é. Então, eu queria aproveitar o microfone, viu, Neu? Neu. Eu acho uma graça chamar você de Neu, que toda hora fica achando meu amigo, meu. Ele é o É Neuza, eu sei que é Neu. Neuza. Neu, é o seguinte, eu estou lendo também o livro novo de Adenauer, que é Pragmatismo Espiritual. E aí eu fiquei encantado com o mundo espiritual que ele descreve. É um capítulo imenso. E eu fiquei assim, meu Deus, que mundo é esse? E como você acabou de dizer no slide anterior, tem edifícios, tem reuniões políticas, né, sociais, etc. E a gente pode participar de tudo isso. Eu fiquei encantado, eu não tenho perguntas. Eu quero evoluir para chegar a isso aí. Porque realmente eu não concebo ainda. Tá? Tanto que caminhar aqui nesse mundo terreno, que eu imaginar que lá eu vou passar por tudo isso, eu vou ter que ler, como você disse, eu tenho lido muito. É bom ler. Você até perguntou por que eu fico com tantos livros em cima da mesa assim. Porque eu leio um outro, leio um pedaço aqui, leio um pedaço lá. Tá? E realmente esse mundo espiritual me encantou. É Eu encantador. não tô querendo ir para lá agora, não. Como é seu nome? Marcos Jorge. Marcos Jorge. Quando eu estava no ciclo 3, teve uma mediúnica, e aí um amigo me perguntou, eu estava mediunizando e um amigo conversando comigo. Aí eu disse assim, eu estou vendo edifícios, estou vendo salas com retroprojetores, e comecei a falar. Aí quando voltou a reunião, e o coordenador começou a perguntar, na época ela era... Depois eu me lembro. Aí o meu colega disse assim, olha, eu acho que ela fez uma coisa mais anímica, porque não tem edifícios lá, são colônias. E Neu falou de edifícios, de salas, de não sei o quê. Aí o professor disse assim, o coordenador disse, não, observe, colônias foi. Na época que a gente era o Brasil colônia, era colônia aqui, colônia lá, furiculi, furicular, lembra? Então, a gente agora está nos edifícios, nos prédios, na internet. Não tem internet lá, entendeu? Então, assim, o que é aqui acontece lá, num processo de evolução continuada. Então, cadê a colônia? Né? Claro que a gente pode ter um ou outro canto em específico, mas o processo... Se aqui tem prédios e edifícios, como não lá? Né? Então, a comunidade de pessoas mais evoluídas, frutos das... Eu vou pular isso aqui para a gente poder ver outra coisa que eu quero trazer para vocês. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento de sua missão na Terra e execução do trabalho necessário a seu adiantamento. Aí, assim, você fala, como esse corpo é só para
para o espírito fazer a experiência encarnatória dele, eu não vou cuidar. Cuide. Cuide da alimentação, cuide da atividade física, cuide da saúde, cuide dos pensamentos. Porque quando você cuida da casa que lhe é dada, essa casa dura mais. Essa casa tem, com exceção das questões que podem acontecer na nossa caminhada, né, que a gente não prevê o processo, o que vai acontecer, a gente não tem essa condição de prever. Cuidar é importante. Fazer atividade física é importante. Ter uma boa alimentação é importante. Cuidar dos pensamentos também é uma saúde, gente. É saúde mental e psíquica. Entende? Eu não estou falando de atividade física, de alimentação, pensando na estética. Eu estou pensando em saúde. Quanto mais saúde você tiver, quanto mais saúde mental você tiver, quanto mais o seu corpo estiver bem, mais você vai ter tempo de viver essa encarnação, de aprender mais, de ajudar mais, de evoluir mais. Então, o personagem é importante. O espírito é o que sou. Mas sem esse personagem, como o espírito iria se manifestar? Como ele poderia falar aqui com vocês? Então, vamos também valorizar o personagem. No Livro dos Espíritos, na questão 97, as ordens ou os graus de perfeição dos espíritos são em números determinados? A resposta é: são ilimitados em números, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se caracteres gerais dos espíritos, eles podem reduzir-se a 3 principais. Isso que eu quero trazer para vocês antes de correr aqui um pouquinho. Na primeira, colocar-se-ão as que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. São esses espíritos que vêm auxiliar, né, os processos que a pessoa desencarna, que a pessoa está com algumas questões. Eles são que auxiliam. Formam a segunda, que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles permeiam. E pertencerão à terceira, os que ainda se acham na parte inferior das escalas, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que eles retardam o progresso, eles o caracteriza. Então, são esses os espíritos imperfeitos que têm o desejo do mal. E o desejo do mal por pura e simples ignorância. Porque quando eu desejo o mal habita em mim. Quando eu desejo o bem habita em mim. É por isso que eu vou deixar a Patrícia ir para onde ela quiser com aquele homem. Estou nem aí, vou arranjar um bofe melhor, mas deixa ela seguir. Não vou ficar guardando raiva de Patrícia, não. Bem que eu não vou achar outro igual aquele, viu? Cara bom, musculoso, sedutor, atraente. Aquele cara que chega assim, meu Deus, eu pego Patrícia de jeito. Danada essa Patrícia, sabe? Ela falou assim, Deus me mata com homem lindo, deixa eu pegar. Pra tu ver que menina ruim. Não fiz nada com ela. Hein? Oi. Eu não quero mais saber do homem. Não. Esse é coisa rápida, tá? Tranquilo, meu amor. Sim. E Meu todos nome nós... é, eu sei que seu nome é Verônica, né? Em maior ou menor grau, todos nós, seres humanos aqui nesse plano terreno, como é que eu posso dizer? Eu não posso falar pelos outros, mas... Fale por você. Mal a alguém. E daí? É isso que eu estou... As the problem. Uhum. Me sinto tão imperfeita assim. E eu nem me sinto tão imperfeita assim. Você nem é? Não, eu não acho que eu sou a pessoa má. Você isso? Então, deixa eu te dizer. A maldade, essa maldade que a gente noja. Certo. Deixa eu te dizer, eu vou te falar. Eu estou lendo um livro, ele é psicografado. Tem que ler capítulo por capítulo dele, segundo a autora, de acordo com a profundidade do livro. Não temas o mal, é o nome do livro. E aí ele diz assim, eu não sou má, você não é mau, mas o mal reside entre nós. Onde está o mal? Uma das perguntas dele. Aí depois ele questiona, e ele desenvolve o seguinte, todos nós temos o mal e temos o bem, mas reconhecer o mal que habita em mim
proporciona que eu trabalhe sobre esse mal e evolua a partir de. Reconhecer o mal que habita em mim faz com que eu conheça, identifique, trabalhe para que ele tenha um poder menor sobre mim, segundo o livro. A enantiodromia, que você já deve ter ouvido falar aqui, é o que nós temos enquanto psique. O que eu tenho na consciência, o oposto eu também tenho no inconsciente. O que ocorre? Quando eu tenho um autoconhecimento, eu consigo trabalhar isso a meu favor. Vou te dar um exemplo meu, que para mim fica mais fácil. Eu sempre fui muito agressiva quando eu era jovem. Parece que eu não sou jovem mais, né? Então, uns aninhos atrás, assim, uns 40 anos atrás, 13 anos, 14, 15, que eu tenho 52. Então, o que acontece? Agressiva de agredir fisicamente as pessoas, certo? Aí eu percebi que eu tinha essa agressividade. Quando eu identifiquei essa agressividade, eu pego essa agressividade e eu a uso para a empresa. Eu a uso para o trabalho, eu uso para estudar. Entende? Então, eu não deixei de tê-la, mas conhecer, identificar, eu consegui trabalhar com ela para que ela seja utilizada na justa medida, porque ela existe. A agressividade não é algo ruim se você tem uma justa medida. E para ser cada dia assim, mais dinâmica, mais esse processo meu. Entende? Então, assim, identificar o que é algo que é mal em ti é para você ver, reconhecer, trabalhar e evoluir. Para que se torne a segunda categoria e depois a terceira. Por exemplo, você tem 52, eu tenho 56 anos e meio. Estamos juntos, colega. Estamos juntos. Estamos bem, inclusive. Nós estamos bem, E quando eu desejei mal a alguém, eu tinha 17 para 18 anos. E eu nunca esqueci aquele episódio. Eu desejei mal realmente para aquela pessoa. Uhum. E aquilo ali me transformou de tal forma que logo depois... O que você desejou aconteceu? Ele ficou muito mal. Gente, eu quero ser sua amiga para todo sempre, amém. Véu, eu amo você. Eu também quero ser minha amiga para sempre. Eu também quero ser tua amiga. Ali eu disse o seguinte, acho que um ano depois eu fiquei sabendo que a pessoa não tinha evoluído né, aqui, né, evolução. Aham. E eu disse assim, nunca mais na minha vida eu vou desejar mal a ninguém. Observe. Eu vou me culpar por aquilo. Meu sábio pai diz assim, urubu não consegue pegar boi gordo. Ou seja, por mais que uma pessoa me deseje mal, se os meus pensamentos, se os meus sentimentos, se a minha caminhada está em outro patamar, ele não me alcança. Então, não foi o seu desejo. Por mais que eu tenha brincado, não foi o seu desejo. Então, assim, é por isso que a gente tem que cuidar dos pensamentos, dos sentimentos e das atitudes. Não só para os desencarnados, para os encarnados também, né? Que existe essa coisa na relação encarnado-encarnado, vocês sabem, eu acho, que já deram essa aula, não tenho certeza. Ter obsessão de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, né? Então, aquele cara que eu namorei, que amou demais, Neusimar, que não me esquece até hoje, pode estar aí obcecado, né? Mas os meus pensamentos não deixam com que atinja a obsessão dele. Ele é encarnado. Continuando. E aí eu trouxe para vocês, está vendo? A primeira ordem, o que já alcançaram a perfeição, os puros. Segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Segunda classe, superiores, espíritos de sabedorias. Segunda classe, superiores. Terceira classe, espírito de sabedoria. Quarta classe, sábios. E quinta classe, benevolentes. Terceira ordem, predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que eles são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Sexta classe, batedores e perturbadores. Sétima classe, neutro. Oitava classe, pseudo-sábios. Nona classe, levianos. 10ª classe, impuros. É claro que existe uma diversidade de classes, mas eu trouxe essas 3 categorias para a gente ter essa análise. A gente pode dizer, a gente está na segunda ou na primeira, né?
A gente está na primeira, pensando bem, olhando direitinho, a gente está na primeira. Entendeu? Então, somos nós aí. Tudo nosso, nada deles. Né? Então, é um pouco isso. E tanto aqui como lá, eu digo lá, mas eu penso que o mundo espiritual está em todos os lugares, a gente vê essa diversidade. E a forma como eu vivo aqui, a forma como eu vivo lá, determina. Você diz assim, Neu, como é que eu vou saber que está vindo alguma influência, ou que esse pensamento é meu, ou que eu estou me comunicando com o mundo espiritual, ou qualquer coisa do tipo? Muitas coisas boas me acontecem. E eu sei que tem o meu espírito auxiliando esse personagem. Entende? Porque ele consegue enxergar o que o personagem não enxerga. Então, ele dá uma ajudinha para eu caminhar, para eu evoluir, para eu seguir. Começou tudo com um carro que capotou. Né? A partir disso, muitas coisas boas aconteceram na minha vida. Eu tive o privilégio de ampliar a minha percepção de mim mesma, a minha percepção dos meus pais, dos meus familiares, dos meus irmãos, coisas que eu ficava dizendo assim, por que comigo, por que para mim? Não tem mais essa conversa. Não é para mim, não é contra mim. É o jeito que eles conseguem. As pessoas mais bondosas conseguem ser bondosas, as pessoas mais inferiores, são os espíritos inferiores, conseguem ser inferiores. Não tem nada. Gente, a gente não é o centro do universo. De dizer, tal pessoa implica comigo de um jeito. Que contigo, criatura? Não é contigo, não, a pessoa é implicante mesmo. Tal pessoa só faz gentileza comigo. Que contigo, criatura? A pessoa é gentil mesmo. Então, nada é contra mim ou a meu favor. É a maneira como a pessoa manifesta no universo. E as experiências, gente, analise só como experiências. Mas é boa ou é má, aí vai ficar o critério do personagem. Porque é só experiência. E se você se questionar e disser assim, a experiência me permite o quê? Aprendizado. Aprendam. Percebam que qualquer coisa que você vivencie, com pai, com mãe, com marido, com filho, na profissão, como eu posso aprender com isso? Eu não estou falando de uma acomodação, que a coisa não está legal e você fica ali. Mas se questione, como eu posso aprender com isso? Como eu posso evoluir nessa experiência? Eu fiz igual Verônica. Eu tenho uma clínica, são 2 salas, é recepção, e do lado tinha um salão. É natureza do salão, a gritaria, o sorriso, as coisas, é próprio do salão, é dinâmica de salão. Então, eles não estavam inadequados. Só que eu estava com um paciente chorando e o outro cantando parabéns na outra parede. Meu Deus, é o Senhor. Aí eu mentalizei, Verônica, sabe? Aí veio um pensamento assim, converse com a dona do salão, mais ou menos isso. De onde veio esse pensamento? O espírito ajudando esse personagem. Aí eu falei para a dona do salão, olha, se você por acaso, eu sei que você faz muito sucesso e tal, mas se por acaso você quiser passar esse salão, eu tenho interesse. Eu estou te falando, porque eu sei que daqui 3, 4 anos, se você tiver esse pensamento, você vai lembrar de mim. E aí você fala comigo. Aí ela disse assim para mim, como é que você sabe? Eu sei. Eu estou passando o salão adiante. Falei, então, né, vamos conversar? E não é que eu estou agora com mais uma sala lá na clínica? Isso foi o personagem? Claro que não. Claro que não. O personagem não ia ter esse limite, essa visão mais ampliada. E é quando as pessoas foram procurar a sala para comprar, ela ia dizer, não posso, porque eu já conversei com o Neu. E agora, silêncio aqui, silêncio lá, furicular. Tudo silêncio e meus pacientes estão muito bem. Obrigada. Ou seja, observem, tenham a intuição, falem com vocês, não fiquem só para fora. O ego tem a janela para fora. E para dentro, como é que vocês percebem o que está ao redor de vocês? Da mesma forma, eu fui dar uma aula no Joana, quando eu entrei no carro, veio minha voz assim, não saia com esse carro. Então, né? Não saia. Hoje é o dia da sua morte.
Você vai pegar o carro, na hora que você parar lá, você vai morrer. Eu disse assim, eu vou falar de amor. Venha comigo para você aprender também. Porque eu percebi que não era meu. Eu não tenho esses pensamentos. Isso não me acompanha. Eu sou um espírito predominantemente feliz. Com o tempo vocês me conhecerem, vocês vão ver, eu sou um espírito predominantemente feliz. Então eu sabia que era alguém que não queria que eu divulgasse. Porque a gente divulgar a evolução, né? Talvez não seja tão bom. O que aconteceu? A voz sumiu, eu fui fazer a minha aula, e como vocês percebem, eu não morri. Então, quando eu estiver trazendo para vocês, vamos fumar não sei o quê, vamos beber não sei o quê, vamos fazer... Aí você diz assim, olha, isso não é da minha natureza. Siga em paz, sabe? Vá com Deus, que o amor lhe acompanhe. E continue sua trajetória de evolução espiritual. Mas para saber qual a vida espiritual que você tem, você precisa se conhecer, conhecer seus pensamentos. E se eu sou predominantemente feliz, como é que eu uso essa frase? Não vá que você vai morrer. Não uso, não é minha, não me pertence. Então eu sei que não era eu. Pena que ele não aceitou ir lá para ouvir falar de amor, né? Então assim, nada pode me atingir se eu conheço o meu pensamento, se eu conheço o meu jeito de agir, se eu conheço a minha forma de pensar. E ninguém invade o teu pensamento sem a sua permissão. Depois dessa aula, se alguém ainda tiver receio de espírito, vou te contar, viu? Não tem como ter. Porque é tão natural, né? Somos seres humanos. Somos seres humanos. O mundo espiritual. Existem dois mundos distintos. O corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Enquanto os homens, devido à materialidade do corpo, estão na Terra, o mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em nosso redor ou no espaço. Então, a gente está na Terra, enquanto encarnado. E o mundo espiritual está em toda parte ao nosso redor. Ah, ok. Diga aí, meu amor. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Duas dúvidas. Como é seu nome? Daniel. Daniel? Duas dúvidas. Diga, Dani. Primeira, no início da palestra, você comentou assim que quando a gente desencarna, chega no mundo espiritual, a gente pode escolher ser alguma personagem da vida passada. Você até comentou, eu quero ser uma condessa. Correto? Correto. Só que, até onde eu sei, se eu estiver errado, você me corrige, mas o espírito, ele é assexuado, né? Não tem sexo, né? Nem homem, nem mulher. Certo. E aí, queria que você explicasse um pouco melhor isso. E a segunda dúvida, que acho que foi de alguns que perguntaram antes, se a vida terrestre é parecida com a espiritual, a única forma de evolução na espiritual é através de crescimento vibratório, de pensamentos evoluídos. Porque, por exemplo, o espírito é imortal. O cara matou aqui, se ele for para o mundo espiritual, se junta com outros bandidos e lá ele não vai matar ninguém. Enfim, como é que esse espírito lá vai evoluir? Apenas melhorando seus pensamentos e seu timbre fluidífico ou algo do tipo? Fluidificado. Pronto. Com relação aos outros personagens das vidas passadas, eu posso também dizer, em uma determinada vida eu fui um barão. E eu quero voltar me percebendo como aquele barão. Eu falei condessa só porque me veio o nome condessa, mas necessariamente eu vivi várias vidas como no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher. Eu posso dizer assim, eu não estou dizendo que eu as vivi, mas, por exemplo, eu posso dizer assim, quando eu fui uma determinada jardineira, que cuidava de jardins, eu gostava daquele corpo, daquele jeito. Eu posso vir naquele corpo, ficar naquele corpo no mundo espiritual, enquanto percepção de mim mesma. Ou então dizer, em uma determinada época, eu fui um professor. Eu quero ficar naquele personagem do professor também. Então, pode os dois, qualquer uma vida espiritual que eu tenha vivido. Primeira pergunta. Como é? Bota aí. Se o espírito não tem sexo, ele é assexuado.
escolher ser um. Observe, assim, o espírito, Dani, o espírito encarnado ou desencarnado, ele precisa de um personagem. A não ser os extremamente evoluídos, que são pura luz. Para você ver, no nosso lar, ele ficou como médico. Não era um personagem desencarnado, entende? A mãe dele, que estava muito mais evoluída, ela veio de um outro plano e usou a imagem dela para poder cuidar do médico. Aí, Neu, como é que você está falando disso? Eu faço o curso Psicoterapia do Espírito com a Adenauer. A primeira turma, eu estou me formando agora. Então, esse conhecimento é um conhecimento mais atualizado. Aí eu estou passando de primeira mão para vocês. O espírito, ele utiliza o personagem, seja no mundo encarnado ou desencarnado, a não ser que ele já esteja num grau de evolução que seja pura luz. Entende? Mesmo que eu não tenha um corpo, mas eu me vejo, eu me mostro com um personagem que eu escolher, ou até a própria Neusimar. Isso é possível. É necessário, para a evolução do espírito, encarnado ou não, estar em um personagem. Principalmente encarnado. E desencarnado, dependendo do grau de evolução. A segunda pergunta foi? A forma de evolução do espírito é apenas por questões vibratórias de pensamentos evoluídos, porque, como eu falei, se o cara aqui morreu como assassino, lá o espírito é imortal, ele não vai ter como matar um outro espírito, né? Pronto. O que ele faz no mundo espiritual para poder evoluir? Entendi. Elevar o seu pensamento? Entendi. Deixa eu te dizer. Eu posso me deparar cuidando de um espírito, ele acabou de ter um acidente de carro. No acidente de carro, uma roda passou em cima do braço dele, certo? Ele não tem corpo, mas ele não tem essa consciência. Então, ele vai chegar para mim e dizer, o meu braço está doendo. Ele já está sem o braço, porque o pedaço do braço ficou embaixo da roda, certo? Mas ele vai chegar para mim e dizer, o meu braço está doendo. E eu vou chegar para ele, vamos supor que eu estou numa reunião mediúnica, vou passar a mão e dizer, olha, eu estou cuidando do seu braço, o seu braço está voltando ao tamanho normal. Você consegue ver, e eu vou cuidando. Mentalmente, ele consegue ver o braço dele voltando ao normal. Esses espíritos, ele consegue, em termos de ver, de percepção mental, porque não tem um corpo, que eles estão num grupo, que eles estão numa colônia, que tem casa, que tem tudo aquilo que eles criam mentalmente. Da mesma forma que num umbral, a gente vai para um umbral, tem aquele lodo, tem aquilo tudo, é a nossa mente que cria. A gente vai para um jardim, tem aquelas flores, tudo é a nossa mente que cria, porque de concreto não tem. Entende? Então, aquele grupozinho imaginal que está ali fazendo e reinando, eles acham que vamos supor que eles acham que eles estão vivos e que eles estão dominando. Então, eles precisam de esclarecimento para saber que eles já desencarnaram, para ir para um outro processo. Entende? Então, você me vê concretamente. Se nós estivéssemos desencarnados, você me veria. Aí, vamos supor, você quer me ver com vestido vermelho. Você mentaliza, eu apareço com vestido vermelho. Ou eu quero me ver com vestido roxo. O vestido roxo aparece. Porque é a nossa mente que faz o ambiente em que a gente está. Por isso que nos pensamentos, no nosso lar, ele foi para um umbral. Porque o pensamento dele não fazia ele se sentir merecedor de ir para um outro processo. E quando ele foi dormir, que foi já para o hospital, ele chegou assim, num determinado momento do filme, ele disse, é porque eu sou médico, eu vim aqui para cuidar. Mas lá ele não era médico. Ele precisava de um processo de crescimento ainda. Entende? Então, é tudo mental. Seja aqui, seja lá. Com a diferença que a gente tem o corpo. Mas observe, isso é tão importante, Dani, que, por exemplo, feche os olhos vocês aí. Eu vou falar e vocês vão imaginar. Chegou na nossa frente uma maçã vermelha, deliciosa, suculenta. Olha que delícia. Vocês morderam essa maçã. Tirou aquele pedaço gostoso da maçã. Pode abrir o olho. Vocês viveram isso, tanto para a mente quanto para o cérebro, mesmo não tendo a maçã concreta, principalmente no cérebro. É por isso que os nossos pensamentos são importantes. A qualidade do nosso pensamento auxilia tanto a nossa evolução mental como a nossa evolução cerebral. Entende? O cérebro da gente visualiza aquilo que a gente está vivendo. Ele não diferencia que se a maçã é concreta ou não.
porque você vê aquilo. No mundo espiritual, é mais ou menos assim. Tem um grupo dizendo, vamos fazer isso, aquilo. Eles acham que, de fato, podem ou têm esse poder todo, porque eles não perceberam ainda desencarnados. Precisam de orientação para sair daquele patamar. Mais ou menos isso. Certo? É um pouco isso. E quando a Adenauer me disse que tem personagem também, como é que é? Me explica aí direito. E aí eu estou formando agora, gente. Eu estou no 3º ano. Em dezembro tem que entregar um TCC para ele. Então, todo mês tinha que fazer um artigo, mas ampliei demais. Eu falei, gente, que privilégio. A menina do interior, filha de pedreiro e mãe costureira, está tendo o privilégio de se formar na primeira turma em psicoterapia do espírito com a Adenauer, porque eu me tornei psicóloga. Obrigada. Eu não sei se eu merecia tanto, mas merecia, né? Porque se eu tenho, é porque merece, né? Se eu recebo, porque merece, mais ou menos isso. Então, gente, essa é a gratidão. E vocês acreditem, eu estou aqui nesse bate-papo com vocês, a gente está aprendendo 1% de muitas coisas que a gente precisa aprender para percebermos espírito. E se um de vocês quiserem depois fazer psicoterapia do espírito com a Adenauer, você vai dizer, Senhor, eu preciso estudar muito. Agora, atualmente, eu estou fazendo um total de 4 cursos com ele e com a psicoterapia 5. Sábado me procurem, estou na sala. Domingo me procurem, estou na sala. Sexta de noite me procurem, estou na sala estudando. Para quê? Para ter o privilégio de vir aqui conversar com vocês e vocês me auxiliarem no meu crescimento. É bom demais. E aí você reconstrói, altera, tem novos aprendizados, percebe que aquilo, de fato, que você defendia não era exatamente desta maneira, que você pode ampliar sua visão. E com ampliar a visão do personagem, consequentemente, eu amplio a visão do espírito. E eu melhoro a qualidade da vida espiritual desse personagem. Nessa caminhada, estudando com vocês, aprendendo com vocês, aprendendo com a Adenauer. Muito bom. E com meus colegas, né, que estão lá também. Ensina-nos a doutrina espírita. Ok. Ensina-nos a doutrina espírita que no mundo espiritual a vida se desdobra em infinitas expressões, mais rica e abundante que a própria terra. Assim encontramos ali escolas, lares, hospitais, oficinas, templos, praça de esportes, artes, intensa vida social, magnificentes expressões da natureza, aves, animais, tudo em manifestações mais ricas e completas, das quais as edificações terrestres são pálidos reflexos. Isto, atualizando, segundo Adenauer, a gente também não é mais só pálido reflexo. Nós não vamos desconstruir o que está ali, vamos atualizar. A gente também evoluiu pra caramba. Então, os pálidos reflexos eram uma percepção de algum tempo e que era verdade naquele tempo. Mas a evolução acontece lá, a evolução aqui. Então, o que está aqui é mais evoluído do que quando a gente foi para lá. Né? Vamos supor, 1870, vamos supor, eu estava lá. Um grau de evolução. Vim para aqui agora, eu estou mais evoluída. E vocês também. Então, aqui está tudo mais evoluído do que quando eu estava lá. Né? Quando eu retorno para lá, um outro grau de evolução. E assim vai seguindo. Na verdade, o que a gente precisa perceber é que a gente precisa sempre estar nesse movimento de evoluir, de crescer, de aprender, de reconstruir, de reformular. Porque, como diz a música, se eu não me engano, é de Leila Pinheiro, ela diz o seguinte, que viver... Eu não vou conseguir cantar, que eu estou muito afônica, meninas. Mas eu gosto demais de finalizar assim. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta
E o coração tranquilo. O que ela traz com essa música? De dentro para fora e de fora para dentro. Permitir a evolução desse personagem na relação com o mundo externo, fazendo tudo o que é necessário para a minha caminhada e para a minha evolução, e permitir a evolução desse espírito, quando eu faço esse movimento de fora para dentro. Sempre façam esse processo, de dentro para fora, de fora para dentro. Como assim, Neu? De novo, Patrícia levou meu bofe, que era lindo igual Dudu. Olha, quando eu lembro de Dudu, eu lembro do que eu perdi, eu lembro de Patrícia, por aí vai. Aí, de dentro para fora, eu fico analisando o que Patrícia fez. De fora para dentro, eu fico analisando como eu estou sentindo isso. Como eu posso elaborar disso, como eu posso cuidar disso, como eu posso fazer com que meu coração adquira paz a partir do que eu sinto diante dessa experiência. E até para ter um equilíbrio psíquico, um pouquinho a psicóloga vai falar para vocês, quando a gente permite viver a experiência de dentro para fora, depois trazer de fora para dentro, elaborando o que aquilo significou para a gente, temos uma tendência pouquíssima de ter depressão. O que é depressão? A pessoa vive muito para fora, muito para fora, muito para fora, muito para fora, e não consegue perceber como precisa elaborar aquelas experiências dentro dela. Aí vem o inconsciente e fala, está muito para fora. Ele acha que está ali equilibrando, ele fala, puxar para dentro. Aí você vem de vez para dentro. Então, muito para fora em exagero, muito para dentro em exagero. Segundo o inconsciente, ele acha que está equilibrando aquela psique. Então, vamos fazer igual Leila Pinheiro diz. Viver afinando o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Eu vivi essa experiência X aqui fora. Como isso representou em mim? Como eu senti isso? Em que eu posso trazer isso para a evolução do espírito que habita em mim? E a cada dia, a cada momento, para que vocês sejam mais evoluídos do que vocês já são. Porque vocês já são excelência, né? Então, não sei que padrão de excelência vocês ainda querem chegar, porque vocês estão num padrão maravilhoso. E as nossas referências foram essas aqui, gente. Eu vou ler isso aqui para vocês. No intervalo das existências corpóreas, o espírito retorna ao mundo espiritual, de onde se apartara momentaneamente, onde sente-se feliz ou desgraçado, segundo o bem ou mal que haja praticado. Está vendo, Dani? Dani? Sendo a vida física passageira, é no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado na sua reencarnação. E também nele que se prepara para novas lutas e aprendizados. Assim, o mundo espiritual é normal e principal, pois existe e sobrevive ao mundo físico e sobre este reage incessantemente. O mundo espiritual é principal, o mundo físico é principal, porque todos os dois permitem a nossa evolução. Ok? E essas foram as referências. Isso aqui, o caminho da felicidade está aberto a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para alcançá-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez a felicidade o prêmio do trabalho e não a favor. O trabalho é como prêmio, é como crescimento, é como evolução. A fim de que cada uma delas tivesse mérito. Cada um está livre de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa, disso é mais cedo recompensado. Aquele que se extravia do caminho ou perde o seu tempo, retarda a sua chegada. E isso pode se atribuir somente a si mesmo. Todos têm as mesmas chances, todos têm as mesmas possibilidades, todos têm os mesmos processos, de acordo com o seu adiantamento, de acordo com a sua caminhada, de acordo com a sua evolução. Mas todos têm as mesmas oportunidades. Escolham o que você quer fazer nessa vida espiritual. E essa referência que eu tirei para a gente fazer a aula de hoje, e essa também. Ok? Muito obrigada.